Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui participando. Obrigado, Felipe, pelo convite para esse tema aqui, falar com essa, esse cenário da radiodifusão, compartilhar esse conteúdo com o pessoal. E hoje a gente vai falar sobre Customer Development. Vou focar em Buyer Persona, né? Mas tem uma temática aqui, peraí, deixa eu ver se agora foi. Customer Development, que é o tema mais macro, digamos assim, que engloba a biopersona. A gente vai chegar, vou focar nisso, que o Customer Development é um processo e um desses momentos, o início de tudo, é justamente entender quem é o nosso comprador-chave na história, né? Bom, uh, como foi anunciado, né? Então, assim, hoje eu vou falar sobre Buyer Persona especificamente, vou comentar um pouco sobre o processo de como é que a gente lida com o cenário, construção realmente de processo de consumo, pensando um pouco mais estratégico em como atrair, como manter, como realmente desenvolver coisas mais digamos assim, mais estratégicas, mais rentáveis, inclusive produtos mais rentáveis, serviços. A gente está falando quando eu falo de produto, inclusive, a gente tem uma nomenclatura mais genérica dentro do PMI, né, de gestão de produtos, gestão de processo de projetos, a gente chama produto serviço também, tá? Então, toda vez que eu falar produto, significa prestação de serviço, significa produto físico, significa produto digital, então significa todos esses. Bom, eu sou o Jefferson Alex, como tá aqui na legenda, deve estar, mas enfim, eu sou o Jefferson Alex, eu trabalho mais ou menos ali uns 15 anos na área de produtos digitais, mas digo mais ou menos uns 15 anos porque eu parei de contar, então já denuncio bastante a idade que eu comecei lá, quando as coisas ainda eram feitas programadas em Delphi, ainda no mundo da computação. Então, e aí eu comecei a ir cada vez mais a fundo sobre a área mais estratégica, né? Hoje eu tenho 4 graduações, tenho mestrado, tenho pós-graduação, sou professor na pós-graduação em Brasília na área de modelo de negócio e design de UX. Então eu vim trazer para vocês justamente um conteúdo que já faço essa difusão, inclusive, desse tipo de conteúdo mais estratégico, fundamentado, inclusive, e com a prestação de serviço em vários outros momentos da minha vida, inclusive fui consultor do Sebrae por um bom tempo, trago para vocês, inclusive, a expertise, né, de já atuou no cenário e tenham alguns casos e digamos assim, coisas mais práticas até, para dizer como é que as coisas funcionam, né? Não necessariamente somente a, a fundamentação teórica da coisa. Bom, hoje eu estou como head, que como o Felipe comentou antes, mas para quem vai ver a gravação, estou como head de produto aqui na Connect Mix. Isso significa que é a gestão de processo de produto, né? Então, tanto a parte de design, quanto a projetar, né, que design significa projeto, quanto a projetar o que faz sentido para as pessoas que vão utilizar aquele sistema, aquele recurso, aqueles vão obter aquele serviço, até o momento que aquilo é colocado no ar para que realmente seja consumido, seja utilizado. Alguns de vocês, quando forem assistir isso, ou quem estiver aqui também, pode ser que já tenha conversado comigo em algum momento, porque o meu papel é justamente entender no dia a dia as dores, as necessidades, e entender o cenário de vocês, da rádio de difusão. Então, já entrei em contato com algumas emissoras já, então, e fica também o canal aberto, agora que vocês me conhecem mais amplamente, né, que a primeiro momento eu faço o recrutamento, né, vou perguntando para alguns ali, vou selecionando algumas emissoras para fazer algumas pesquisas, e agora fica com conhecimento mais amplo aí, e vocês ficam mais à vontade, inclusive ficam sabendo quem é a pessoa que lida com as pesquisas na Connect Mix. Então, fiquem à vontade também. O contato fica aí também, se vocês quiserem entrar em contato também pelo LinkedIn depois. E não se esqueçam, né, se quiser entrar para o nosso grupo ali de, de, do Connect Rádio, ali para ficar sabendo em primeira mão as novidades, para ficar
interagindo ali no nosso grupo ali no WhatsApp e vai ter acesso aqui às lives, né? Tem um QR Code ali, escaneia, ou simplesmente bit.ly barra connect rádio, você vai também ser direcionado lá para entrar no nosso grupo seleto ali de pessoas que estão pensando estrategicamente no cenário da radiodifusão. A gente está aqui para ajudar esse cenário a ser cada vez mais assertivo, melhor, mais lucrativo. A gente está trabalhando para isso, não é verdade? Eu estou bem nesse cenário assim, de vendas o tempo todo, porque hoje o tema é basicamente vender. Basicamente, a gente precisa ser mais estratégico, diminuir os custos de venda, inclusive, e aumentar a nossa margem, justamente quando a gente consegue ser mais assertivo. Né? Um pouco do agenda que eu estou imaginando a gente comentar, que eu vou falar, só para ter um breve eu gosto de fazer isso para ter setar as expectativas. O que, que eu vou comentar? Vou falar sobre o Customer Development, que ele é um processo, depois é, aprofundar nessa primeira etapa, que é o Buyer Persona, que é entender que é um consumidor, falar ali alguns exemplos, citar alguns exemplos e falar quais são os benefícios disso, né? Por que, que a gente, como é que isso é aplicado e quais são os benefícios de quem usa isso aí, né? Começando sobre o grande tema macro aqui para vocês, sobre Customer Development, assim, na tradução literal, basicamente, é o desenvolvimento, o arranjo, a criação, a materialização de características de quais são os consumidores. Então, é um processo que a gente lança mão de algumas ferramentas para que a gente consiga realmente definir, concretizar, validar, testar, identificar tanto o lado do público, das pessoas, como dos produtos e serviços que a gente está querendo oferecer para tentar sanar as dores daquele público que a gente quer realmente atender mais estrategicamente, né? Que tem um fit maior com o produto e se o nosso produto chegou no momento de fit com o mercado. Então, o processo ele tem algumas fases, né? São 4 fases macro, digamos assim, né? De todo o processo de Customer Development. A primeira parte deles é justamente o Discovery, e aí essa aqui eu falo com extrema propriedade, né? Que é na minha parte de pesquisa, justamente esse ponto que eu muito que eu atuo bastante, então em vários lugares por onde eu passei, inclusive eu faço essa ajuda com a área de marketing, a área de vendas, que é para entender o que que realmente quem são e o que que realmente quais são as necessidades daquele público, qual a necessidade do público naquela temática que nós trabalhamos. Então, por exemplo, no caso da radiodifusão, se faz, nesse primeiro momento de Customer Discovery, o Discovery é descoberta, né, no literal. Então, o que, que a gente faz? Tenta explorar no mercado quais são os problemas daquele público possível consumidor de um possível produto ou serviço que nós estamos querendo desenvolver ali. Então, a gente faz essa pesquisa de mercado, né? De entrevista realmente, assim como eu já fiz com alguns de vocês, quem já participou de pesquisa aqui da Connect, da Connect Mix, já participou de um roteiro desse. É um roteiro que realmente vai atrás das pessoas. Nesse caso da gente da Connect Mix com as emissoras, vocês parceiros, a gente vai atrás realmente de público específico dentro de cada emissora. No caso, há pouco tempo atrás, nós fizemos uma descoberta, né? Eu guiei um discovery entre algumas emissoras, justamente para entender no dia a dia de algum setor específico, né? Naquele setor específico, buscar algumas pessoas para falar sobre o dia a dia, sobre como é que são os problemas, o que, que realmente tem ali que estão tentando oferecer, quais são os problemas que acontecem quando tentam oferecer aquele produto, qual é o histórico de clientes que já teve até agora. Então, esse é o momento do Customer Discovery, descoberta, exploração. É chegar numa cidade ou
num local, ou pensar num grupo de pessoas com algumas características em comum e pensar assim, o que que aquelas pessoas têm de problema, quais são as dores dela. E daí sim, começar a identificar como a gente consegue entregar uma primeira versão, né, que a gente, dentro da área de inovação, a gente tem muitas ferramentas, uma delas é o Business Model Canvas, que vem da proposta do Business Model Generation, de Alexander Servalder. Então, ele propõe que a gente pense na questão da inovação, da proposta de valor, que seja enxuta. E aí ligo também com o tema da startup enxuta de Eric Rice, que traz para a gente essa nova visão no mundo, que é aplicado a exaustão lá no Vale do Silício. Em todas as startups já nascem com essa mentalidade de o que eu entrego de mínimo viável para aquele meu público. Primeiro, tem que saber se existe um público para alguma proposta de valor que eu queira entregar. Existindo, agora eu vou começar a tentar desenvolver alguma coisa mínima ali. Então, esse Problem Solution Fit é justamente o que tem mais fit, mais proximidade, mais aderência àquele público. A proposta de MVP é mínimo produto viável, no inglês, mínimo viable product, que aí que realmente é o mínimo, mas que satisfaz, assim, satisfaz de tudo, toda a necessidade principal, a necessidade mais latente daquele meu público. E nesse caso do cenário de radiodifusão, se você está falando sobre pessoas que ainda não anunciam em emissora, quais são os problemas do dia a dia dessas pessoas que ainda não anunciaram com você? Aqueles que anunciaram e não têm uma recorrência, tenta entender o que é o mínimo ali para tentar manter aquela recorrência que ainda não foi oferecido. Às vezes, isso é muito comum, tá? Não é colocado como erro de forma nenhuma. Às vezes a gente tem muitas ideias, isso é muito comum, nossa, a gente é dotado de criatividade, né? Então, o ser humano criativo, ele tem várias ideias. E quando a gente se propõe a criar, a empreender, a criar algum tipo de solução, a gente acaba tendo muitas ideias e digamos assim, a ansiedade de colocar tudo ao mesmo tempo no ar, para fora, para o cliente comprar, para, enfim, realmente para desenvolver aquilo, para oferecer todos os tipos de soluções que a gente pensou. Mas nem sempre tudo é viável, nem tudo é lucrativo e nem tudo é necessário. Então, quando a gente fala sobre o MVP, a gente tenta entender o que naquele público específico que compra aquele tipo de recurso, no caso, pode ser um horário específico de mídia, pode ser um tipo, inclusive, de veiculação, como tem os vários tipos, né? Tanto testemunhal, como tem a citação, tem os spots com a variedade de tempo ali, tem uma participação no meio do produto, então, numa programação. Então, tem várias coisas diferentes que você pode oferecer. E aí você vai oferecer tudo isso para qualquer público, não necessariamente. Se você entender para algum público específico qual é o tipo de produto que mais é aderente e satisfaz essa necessidade latente dele de ser divulgado, de ser escutado, né, de ser percebido no mercado de radiodifusão, no raio que a tua emissora atinge para aquele público ali, para aquele que é a tua localidade, se você descobrir o que realmente qual é a dor que ele sente para poder atender aquilo, já muito caminho andado, né? Quase 90% de chance de você sempre ter uma venda para aquele público, porque você já sabe qual é a necessidade dele e já construiu algum produto mínimo com requisitos que tanto tem um custo otimizado como tem uma margem de lucro otimizada e você consegue ter uma aderência, né? Uma, uma, o engajamento ali, uma aderência daquele público, sempre vai ter aquele público recorrente, né? Isso tanto faz você pensar em coisas que sejam de baixo custo como alto custo. Tanto faz, tá? É o mesmo princípio, é o mesmo tipo de pensamento. Porque existe também o conceito de
que também é bastante falado na área de marketing, do conceito de boutique. Você pode ser uma empresa estilo boutique. O que é uma boutique? Boutique, ela vende poucas coisas, tá? Ela não é uma loja enorme, assim, não chega a ser uma loja de departamentos, nem tem uma grande variedade, nem tem variedade, às vezes, do mesmo produto, mesmo tipo de roupa, assim, só tem um modelo daquele ali. É muito pouca coisa, mas ele atende um público específico, atende necessidade de um público específico, atende com tanta precisão e com uma alta qualidade a ponto de poder colocar o seu preço acima das fast fashion. São as lojas de varejo aí mais comum. Porque você tem um diferencial, eles entendem realmente o que aquele público específico gostaria. Se é um atendimento diferenciado, se é um atendimento mais VIP, inclusive. Então, esse é o conceito de boutique, é entender se você consegue vender pouco, mas com uma alta lucratividade, uma vez que você entendeu quais são as necessidades mais latentes daquele público específico e onde é que ele está, né? Então, esse é um conceito que é interessante de ter, porque não necessariamente eu estou falando de vender, quando eu estou falando de vender, eu estou falando de vender muito, eu estou falando de vender estrategicamente. Então, quando você pensa nisso da sua proposta de valor no mínimo produto viável, você pode estar justamente olhando, eu quero entender como é que eu entrego um conjunto de produtos ali da minha rádio. E mais uma vez, toda vez que eu falo de produto, eu estou falando de produto e serviço, tá? Então, a prestação de serviço de veiculação ali, de aferição, inclusive, e de reporte para os seus clientes ali, é produto, né? Os horários, as veiculações, tudo isso eu estou chamando de produto. Então, um spot de 5 segundos, um spot de 15 segundos, uma citação, tudo isso é produto. Tá? A gente, dentro da área de inovação, a gente chama tudo isso de produto. Tudo que você oferece para o seu cliente é produto. Porque existe o conceito de ciclo de vida de produto também, que aí é outro assunto, talvez a gente aborde em outros momentos. Mas quando você entende qual é o produto, quais são os produtos para criar um produto de vários produtinhos, né, digamos assim, você consegue saber que certamente você tem aquele público, aquele, aquela empresa, aquele grupo de empresas, aquelas pessoas dentro do teu raio de abrangência que certamente vão anunciar, porque você já sabe quais são os conjuntos de necessidades deles e que você atende com aquele produto que vai atender naquele horário específico, você já sabe qual é o tipo de público que assiste aquele determinado programa na tua emissora daquele horário. Então você tem esses dados analíticos e estatísticos e você consegue transformar isso num produto muito mais viável, muito mais com maior fit para aquele público, né? E daí você começa a pensar inclusive sobre uma proposta de funil. Funil, quando a gente está falando de vendas e marketing, a gente está falando sobre um processo que ele tem primeiro, a gente está pensando ali, e nesse caso aqui está falando uma proposta, porque é um ciclo que sempre precisa ser revisto e melhorado, mas essa proposta inicial, o funil tem o seguinte, começa com a captura de leads, entendendo ali você criou alguma coisa e você tem muita gente interessada. Então, interessados existem aos montes, de, sempre que você lança qualquer tipo de coisa. Então, galera, eu tenho um produto aqui que vai satisfazer a necessidade aqui das pessoas que querem tomar café gelado. Um monte de gente vai aparecer dizendo, não, eu quero saber como é que lança esse aí, porque eu também gosto talvez eu goste de café gelado e eu nunca ouvi falar sobre isso, eu quero saber. Isso significa a primeira etapa de interessados. Então você tem uma primeira etapa de funil. Muita gente vai se interessar, vai talvez entrar em contato, vai querer saber mais, vai consumir algum conteúdo que você coloque lá para servir de isca. Então, essa é a primeira etapa do funil. Depois você vai ter outras etapas, que é o que vai convertendo em cada etapa. Quem de interessado se transformou
em realmente alguém que tenha uma pretensão de realmente comprar o seu produto, de adquirir ou de investir, dependendo do teu tipo de negócio. E, e aí as próximas etapas são justamente as de mensurar como é que está indo as conversões em cada etapa. E cada etapa de um funil de vendas é uma conversão por si só. Eu converto pessoas interessadas em, em leads qualificados. Depois eu tenho outra. Então, você vai conseguir mensurar qual é a sua primeira proposta de funil, onde muitos vão entrar e poucos vão realmente converter. Isso é normal, isso é da vida, vida que segue, e o jogo é esse mesmo. E assim você consegue entender com métricas, com dados, como é que está sendo a aderência e realmente a efetividade daquele produto e daquela esteira que você criou para poder realmente fazer a venda, fazer a conversão, entender quais são os pontos que está tendo maior gargalo, e no final de tudo tem realmente a conversão final, que é a venda, né? Você pode ter os ciclos disso aí, quando falando de funil, você também pode pensar que o último ponto do funil, o último momento do funil, além de conversão, você começa uma jornada que é a de tentar também fazer com que aquele cliente compre mais ou compre recorrente aquele seu produto ou compre outros produtos que se cruzam ali. Mas aí já é uma expansão de pensamento chamada jornada, né? Mas esse é o ponto inicial de tudo, é entender o que eu consigo realmente ter de solução para aquele problema daquele público específico que eu fui entender. Que eu já tenho dados, talvez, daquele público. Emissoras que não são novas, então a grande maioria, né, não é nova, já tem um histórico. Usa esse histórico ao seu favor, faça com que esse histórico de já ter vários clientes de algum segmento, já ter vários produtos, já ter todo um histórico, tanto de tempo quanto de execução de atividades, se torne dados, se torne métricas para ajudar na sua estratégia. Seja mais data-driven, isso é o termo do momento em todos os lugares que você vai ver, em todas as startups, em todas as empresas de pequeno, médio e grande porte, no mundo inteiro, as big techs, todo lugar que a gente vai, que as pessoas já estão realmente pensando em escala, né? A gente fala sobre isso. Então esse é o primeiro momento de todos, né? Os outros, quais são as outras etapas que aí depois que eu já defini isso, eu já entendi que eu tenho que ser data driven, ou seja, guiado por dados, sou mais estratégico. Agora eu consigo fazer o que eu faço com isso, né? Você tem agora. Jefferson, deixa eu Vai falar? só Não, vai falar. fazer uma colaboração aqui. Boa parte das emissoras acabam não se preocupando por fazer o Customer Discovery. E justamente por isso, muitas das vezes fica complexo elaborar uma estratégia diferente da qual a emissora utiliza ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos anos, por justamente não conhecer quais são as especificidades dos seus produtos e serviços que são prestados, assim como qual é a realidade do cliente final, do anunciante. Então, trazer isso em voga para o dia a dia das emissoras de rádio é extremamente importante para iniciar um processo onde, eu sei, você vai explicar um pouco mais sobre o processo de validação, mas lá na ponta final, baseado em estratégia. Então, para você, emissora de rádio, que está aqui, inclusive pensando, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Tem tanta coisa para poder executar. De fato, tem muita coisa para fazer, mas não é impossível. E nós, Connect Mix, vamos estar aqui à disposição de vocês. Dê sequência, Jefferson. Beleza, valeu. E é bem isso. Um ponto que o Felipe trouxe que é interessante se ter em mente é que a gente não faz tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Né? Feito aquele filme lá, tudo o tempo todo, em todo lugar. Tem um negócio assim do filme desse. Não, a gente não faz tudo o tempo todo. Você vai tentar, desse histórico que você já tem, dos vários tipos de produtos, dos vários tipos de formas e métodos que vocês já atuam ou já tentaram atuar até hoje, você pode ir aos poucos, tá? Vamos tentar mapear para ver qual é aquele que tem
teve maior recorrência até hoje de compra, aquele perfil de público, aquele tipo de produto, teve o maior tipo de consumo. E começa a colocar somente ele para o primeiro momento do seu processo, tá? Depois você vai vendo, inclusive, se os outros processos, os outros métodos, os outros produtos e as outras categorias de consumidor fazem realmente muito sentido para o esforço da tua emissora. E se você consegue começar a ser mais enxuto, né? Consegue ser mais otimizado, mais estratégico, escalável e lucrativo, né? Tudo isso é para reduzir custos e aumentar a lucratividade. Então, pode fazer aos poucos. E é o segundo momento, inclusive, que você já descobriu ali o que que eu posso, o que que o meu público tem, o que que aquelas pessoas têm, e agora eu idealizei ali, eu tentei modelar quais são realmente os produtos ou quais são as propostas de solução aqui dentro da minha empresa que vão atender minimamente, vão atender de fato aqueles requisitos mínimos latentes dos problemas do meu cliente ali. Tem uma necessidade de difusão, de veiculação local, sim, uma necessidade de veiculação num horário, para um público, para uma temática. Você descobriu, beleza. E agora? Agora você vai validar. Validar significa colocar em prática, realmente ver se aquilo que você achou que era uma solução faz sentido, né, para realmente quem vai consumir. Por isso que é Customer Validation. Então você vai ver se aquelas características que você mapeou do público e das pessoas que estão ali, que fazem parte do seu estudo, dos seus dados e do produto, você vai ver se as duas coisas se juntam, se tem um match com aquilo ali. Aquele público ou aquelas pessoas realmente conseguem consumir aquele teu produto com aquele tipo de característica que você colocou, enquanto a custo, enquanto a tempo, enquanto a qualidade, faz sentido? E aí você começa a validar aquilo ali, que chegar num conceito também que é o Product Market Fit, que é realmente como é que eu consigo ter um produto para com maior aderência, seja realmente aquilo que eu preciso, aquilo que seja vendável, aquilo que é um produto ideal para aquele momento, inclusive. É alguma coisa que eu consigo vender sem muitos atritos. Tem muito fit, inclusive, com o problema que o meu público-alvo ali, ele externalizou que tem. É, e aí você, inclusive, começa a olhar para o teu modelo de negócio, business model, que é como é que o nosso modelo hoje atende. E aí o business model, como eu tinha comentado anteriormente, sobre o Business Model Generation, né? O BMG é um modelo que você começa a pensar, é uma forma de pensar em modelo de negócio e não primariamente em plano de negócio. Tem uma pequena grande diferença aí. Modelo é como é que eu faço para ganhar dinheiro. O plano é sobre toda uma estratégia de médio e longo prazo, tá? Então, se vocês buscarem depois, pode buscar depois, né? E continua com a gente aqui. Busca depois no Google ali, Business Model, BMG, Canvas de negócio. Vocês vão ver que existe um modelo bem prático de você dizer assim, você mapear, realmente desenhar, literalmente um desenho mesmo, um canvas, um quadro com várias lacunas, onde você facilmente escreve lá, ó, o meu público-alvo é esse, eu vou oferecer tal produto, eu vou entregar de tal forma, eu vou me relacionar com o meu cliente dessa forma, eu vou ter essas atividades para poder realmente garantir que aquela minha entrega, aquele meu propósito de valor, aquele meu produto realmente seja desenvolvido, eu vou ter que ter aqueles custos, inclusive, para poder que aquilo funcione. Eu posso pensar em algumas parcerias chaves que vão talvez acelerar, vão otimizar, vão customizar ou vão diminuir meus custos, ou vão aumentar a minha capilaridade, né? E vou pensar como é que eu cobro, como é que eu ganho dinheiro com tudo isso aqui que eu tive que fazer. Então, esse é um modelo que já centraliza, foca você a realmente entender como é que a tua empresa
realmente deveria ganhar dinheiro. Que aí você tem uma forma mais clara de como validar as coisas no seu dia a dia. Então, e nesse ponto aqui, no ponto 2 do Customer Developer, é você entender realmente quais são as características, o que realmente a gente está oferecendo. E não somente, não numa característica vaga, mas uma coisa mais precisa. Trazendo um exemplo mais claro disso. Quando a gente fala sobre modelo de negócio e proposta de valor, a gente está falando sobre o que realmente eu estou resolvendo do cliente. E no cenário de radiodifusão, talvez você possa pensar, o que eu resolvo? Eu resolvo propaganda, eu resolvo a difusão. O cliente quer ser escutado, quer ser percebido, e eu resolvo com radiodifusão. É isso, pronto. Só que não é necessariamente assim. Quando a gente fala de proposta de valor e do que realmente faz um fit ali com o problema do usuário, eu remeto aqui ao o que tem outras metodologias, né, que se usam para poder definir o que é uma proposta de valor, o que é uma entrega de valor. Como, por exemplo, existe um conceito de job to be done, que é qual é realmente o job do cliente, qual é a necessidade latente ali, né? O que faz ele finalizar realmente o problema dele. E nesse conceito, a gente tem uma construção, eu vou trazer um exemplo muito clássico desse cenário, que é assim, como é que se descreveria o que hoje a gente conhece como iPod, ou tocador de MP3, né, um negócio desse. Hoje a gente tem a facilidade, né, tem a acessibilidade também, enquanto a dispositivos mais complexos, como o smartphone, que tem tudo isso. Mas imagina quando surgiu lá o, o iPod. O iPod, na apresentação do Steve Jobs, quando ele foi apresentar o iPod, ele não descreveu como é um aparelho que você consegue fazer isso, aquilo, outro, e você escuta a sua música. Não é isso. Essas são as características do produto que não resolvem o problema realmente do usuário. Sabe qual o problema no dia a dia que ele descreveu? Ele basicamente pegou o aparelhozinho, já era pequenininho na época, né? Já era pequeno, cabia no bolso, e o discurso foi exatamente assim: você pode levar mais de 1.000 músicas para escutar onde você quiser no seu bolso. E colocou o aparelhozinho no bolso. É isso. Escute a sua música favorita onde você quiser. É isso. Esse é o job. Esse é o problema que eu estou resolvendo. Isso é um exemplo que é difundido amplamente e é nesse tipo de nível que precisa chegar a sua definição do produto, a sua definição da proposta de valor. Porque esse é o problema do usuário. O usuário não está procurando, o consumidor, no caso final ali, ele não está procurando um aparelho com tantas teclas, com um botão X, com um display e tal. Não, o problema é latente. Eu estou sempre buscando esse termo latente, porque é o mais evidente, é aquilo que realmente faz com que ele compre a solução, porque ele sabe que tem aquele problema, é recorrente para ele. O problema latente era, na época, inclusive, do surgimento do iPod, era ter que estar trocando de CD. Né? Na época o CD era muito mais comum, né? Porque hoje em dia. Mas era ter que estar trocando de CD. O CD pula, né? Eu vou andar com um monte de CD no Discman. Eu tive Discman, inclusive, numa época remota aí. Assim, não é uma coisa factível. E quando você diz assim, era até legal, era uma das soluções que tinham inventado na época, de tentar você escutar a sua música onde você quiser. Mas pulava, porque CD tem uma tecnologia que não é estável, o momento da leitura, enfim, não era legal. Aí veio um cara do nada e fala assim: olha, agora você pode escutar a tua música onde você quiser, inclusive correndo. Tenta correr com um Discman do lado. Não dá, não rola. E ele acabou resolvendo isso. Então esse é o problema que ele resolve. Então você, dentro do seu dia a dia, na radiodifusão, o que você resolve realmente do seu cliente? Você resolve conversão de venda? Você resolve a diminuição de atrito para entender alguma coisa? Você resolve
publicidade, de questões legais. Entende? É esse ponto. E aí você consegue validar aquilo com o seu cliente final, dizendo, olha, o cliente, eu resolvo tal e tal, tal coisa. Essa é a minha proposta de valor aqui para você. Eu tenho. Aí você pode materializar isso realmente numa tabela de preço, numa apresentação, algo nesse sentido. Mas você vende a, a solução que tem um fit muito maior com aquilo que o teu cliente precisa, né? E você cria o que a gente chama de roadmap, é justamente como é que eu lido com aquilo em médio e longo prazo, tá? Como é que eu vou conseguir é, melhorar aquilo ali, ou otimizar aquilo ali, ou realmente ter uma visão de médio e longo prazo de próximas etapas, próximas coisas que eu posso oferecer também, ou posso testar. Né? Então, a validação é colocar a prova para aquele público específico, aquele problema específico, e ver se vendeu. Se vender, beleza. Opa, vendeu. Aquele público comprou. Então, aquele produto, ele é vendável. Pronto, validou. Próximo produto, próximo processo, próximo público, talvez, o próximo consumidor. Então você pode, como eu falei agora há pouco, de você fazer aos poucos, pode ir fazendo isso de produto por produto, de público por público. Você pode fazer essa mesclagem até de validação, enquanto você pegar 3, 4 públicos diferentes, ou 3, 4 é, categorias de consumidores dentro de cada público-alvo, e testar aquele produto com cada um deles, para ver quais daquelas pessoas realmente tem a maior aderência com aquele teu produto. Se não encontrar uma boa aderência naqueles públicos todos, você acabou validando que o teu produto não tem lá um grande fit com o mercado. E ok, é melhor descobrir o que está dando errado primeiro do que lá na frente você já ter gasto muito dinheiro, muito tempo, muito recurso tentando vender algo que talvez você não saiba se realmente tem uma aderência com o teu público. Então, você pode fazer isso aos poucos, né, para cada público. E aí, cadê aqui o juizagem? As últimas etapas é justamente pensar a criação, né, a escala disso aqui, da execução mesmo, né? Pensando em escala significa que, a primeiro momento, eu faço isso com 1, 2, 3 clientes, 1, 2, 3 produtos. Quando eu tenho que colocar aquilo na rua, né, e colocar aquilo para vender para massa de clientes, né, para massa de público, para o público em geral, né? Então eu começo a pensar em escala, que é como é que eu faço com que aquilo que eu mesmo, a minha pessoa que trabalha comigo de vendas, ou a pessoa de marketing aqui da minha empresa, nós dois fomos lá e tentamos fazer esse tipo de validação. Ó, funcionou, passou por esse funil aqui, a proposta de valor ficou aderente, beleza, conseguimos fazer 1 ou 2 vendas. E agora, para a gente fazer 10 vendas, 200, 300 vendas, como é que a gente faz isso? Como é que a gente escala isso? A gente precisa de mais maquinário, pessoas, sistemas, recursos de infraestrutura, parcerias. Como é que você escala aquilo ali que você teve a validação? Você começa a criar realmente um processo ali, né? E por último, você tem como é que você escala a tua empresa. Agora é a companhia. Por último, depois que você já entendeu tudo, como é que você vê, né? Como é que você otimiza, quais são os públicos, quais são as pessoas, quais são os produtos, as soluções que você consegue oferecer e como é que você escala aquilo para você realmente conseguir vender para qualquer um que chegue e se encaixe naquele público a qualquer momento que chegue para você, sem ter nenhum gargalo. Agora eu penso em como é que eu vou crescer realmente a minha empresa, como é que eu escalo a minha operação. Então, assim, eu tenho uma equipe de vendas agora, ou eu tenho um CRM e uma equipe maior para poder ser mais otimizado. Eu tenho um funil de vendas de tal forma, eu tenho setores específicos para cada tipo de buyer persona. Tem várias formas de você pensar em escala, tá? Então, como é que agora que eu já validei, já tive uma ideia de execução ali, como é que eu faço para que, quando eu tiver uma demanda muito grande, eu consiga atender rapidamente, definir, inclusive, tempo de atendimento, SLA,
é um termozinho muito usado também para você medir tempo de resposta. Como é que eu faço para realmente crescer a minha empresa? Fazer com que agora qualquer um daqueles públicos específicos, daquelas pessoas dos públicos específicos procurando por aquele produto, ou vou mudar um pouquinho. Quando qualquer persona dentro do mercado tiver aquela dor, ela rapidamente vai conseguir ser atendida pela minha empresa, porque agora a gente está pensando em como atender de forma efetiva, rápida, otimizada, customizada, sem perder venda, ou com o mínimo de perda possível. A gente está falando sempre de funil aqui, né? E sempre, isso é um ciclo, tá? Isso é um ciclo. Você vai fazer isso recorrentemente. Empresas que vocês conhecem hoje como Big Techs aí, ó, Google, Microsoft, Airbnb, iFood, é isso que eles fazem desde sempre. É tentar, da parte de marketing, vendas, é isso, tá? O tempo todo. Como é que a gente faz agora para otimizar? Qual é o nosso novo público-alvo? Lembra que a iFood antes só vendia, não só no começo, né, mas até não faz muito tempo. Ele só vendia realmente das lanchonetes ou restaurantes. É isso. E agora você abre o iFood e você consegue fazer a tua compra do mês. Ou seja, em algum momento, eles pensarem como é que eu faço para escalar para outro público agora. Agora eu quero ver se faz sentido esse público, essa buyer persona que vai comprar ketchup, vai comprar ketchup pela internet. Já pensou que alguém pode estar comprando nesse exato momento ketchup ou mortadela, o presunto, pelo iFood, pela internet, nesse momento? Pois é, eles pensaram que isso podia fazer sentido, foram fazer o teste, validaram e começaram a tentar escalar a operação. É tanto que tem até compra, tem até venda hoje em dia, e de no máximo 15 minutos. Tem entrega de no máximo 15 minutos. Você pode selecionar lá, tem uns filtros, você busca alguns produtos que você consegue ter a entrega garantida em 15 minutos. Ou seja, veja como eles conseguiram escalar para atender aquela necessidade latente do nosso cliente final, né? E de tudo isso começa, né? Essa parte explicativa um pouco bem maior, justamente para entender todo o processo. E lá no começo de tudo, como eu falei bastante sobre a persona e sobre o público, a gente tem a buyer persona, a pessoa que compra. E persona realmente é unitário, tá? E quem que é, quando a gente está falando sobre buyer persona? Ela é uma representação semi-fictícia, porque ela é do seu cliente ideal, mas ela é baseada em dados, tá? Do seu público-alvo. Qual a diferença entre persona e público-alvo? Público-alvo é um conglomerado, é uma característica genérica, tá? Público-alvo pode ser, por exemplo, estou falando sobre pessoas de terceira idade. Pessoas de terceira idade morando em determinado bairro, funilando, mas mesmo assim eu estou falando de um público-alvo. Quando eu falo de buyer persona, dentro desse público-alvo de, de, de pessoas de terceira idade morando naquele bairro, quais têm esses tipos de comportamento específicos? Compra determinada coisa, em determinado horário, ou com tal de determinada recorrência, e geralmente no dia a dia dela, essa compra se encaixa em que momento da vida daquela pessoa, e aí eu estou falando sobre persona, sobre uma característica realmente que você olharia para a rua e pensa assim, olha, aquela ali é uma persona, aquela ali se encaixa perfeitamente, eu estou vendo ela fazer aquele negócio que a gente falou que a nossa persona faria. Isso é a diferença. Dentro de outras metodologias, né, na área de design, por exemplo, a gente trabalha com persona de outros sentidos, personas de uso também. Quem é a persona que vai usar aquele determinado problema, aquele determinado produto, por exemplo, a xícara, quem é que consegue utilizar? Você tem que entrar em questões de acessibilidade também, quando você fala sobre persona. A sua buyer persona tem necessidades especiais para serem atendidas? Tudo isso tem que ser pensado na minúcia. E essa pessoa, ela representa um grupo de pessoas com aquelas características muito próximas daquilo ali. E para isso, a construção da buyer persona, você responde basicamente a essas perguntas aqui, ó. Por exemplo, quais são, indo da esquerda para a direita, ali, de cima para baixo,
quais são as informações genéricas que você já viu na sua base de dados, na sua pesquisa, no seu histórico de empresa, ou realmente lançou uma pesquisa para começar a fazer aquilo, que se você não tem histórico, não tem documentação, em algum momento você pode começar. E podemos começar a partir de agora, não tem problema. Antes tarde do que mais tarde, a começar a ser mais estratégico. Então, quais são as informações que você viu que são gerais ali, que você consegue definir que aquele público, que aquela pessoa existe? Existem pessoas ali no seu público que se caracterizam como tal gênero, com tal idade, com tal tipo de educação formal, com tal tipo de geolocalização, inclusive com o Estado Civil. Então, esse é a minúcia mesmo, sabe? Porque aí, se você se torna mais estratégico e mais assertivo, se você pensa assim, essas pessoas com essas características aqui, ela compra meu produto, se você conseguir isso, é o ouro. Acabou. Não, não, não quebra muito cabeça. Aquele público vai comprar daquele produto especificamente porque aquelas características são intrínsecas ao problema que ela está tentando resolver e você acaba tentando tornar o seu produto intrínseco ao dia a dia daquelas pessoas também, tá? Um outro ponto que você vai pensar é quais são os desafios e quais são as metas daquela pessoa. Por exemplo, aquelas pessoas estão querendo perder peso, estão querendo melhorar a qualidade de vida, estão querendo priorizar ali a carreira ou a vida pessoal, sabe? Como é que você consegue entender ali o que ela está tentando resolver no dia a dia dela? E tudo isso aqui se conecta com a pergunta: em que momento do dia aquele meu produto se encaixa na vida daquela pessoa? Isso é essencial, assim, isso aqui é sine qua non, assim. Se você não entender como é que o teu produto se encaixa no dia a dia daquela pessoa, vai ser muito difícil, é mais caro, já é mais caro, a partir daí você conseguir vender. Porque se talvez você não estiver muito claro isso, tu está vendendo para uma pessoa que é muito difícil, porque você não sabe nem se ela consome naquilo ali. Então, para a cabeça de quem está comprando, vai olhar assim, pensar, na volta a gente compra, na volta eu vejo isso aí. Porque não é prioridade, não se encaixou no dia a dia dela em algum momento. Já quando você consegue entender que naquele dia se encaixa, um exemplo muito claro o Airbnb entende que pessoas tiram férias. Cara, isso sine qua non também. Pessoas que estão trabalhando, pessoas no seu dia a dia, tiram férias. Algumas pessoas gostam de viajar, pegando aqueles públicos específicos, obviamente, pegando as pessoas específicas, obviamente, estou só abstraindo isso, mas eles entenderam isso. Então, em que momento da vida de uma pessoa se encaixa alugar a casa de alguém para ficar na serra, no litoral, sabe? Em que momento se encaixa nisso? Existe um momento do dia da pessoa que é férias, que é viagem, que é lazer, que é inclusive exploração de outros cenários, que é trabalho. Eu viajo, inclusive, o Felipe comentou logo cedo que ele está viajando, está em São Paulo a trabalho. Eu também viajo a trabalho, eu viajo para participação de eventos. Então, o Airbnb se encaixa no meu dia a dia, enquanto momento em que eu preciso de uma locação em algum lugar onde o hotel não me satisfaz. Então, encontra qual é o momento do dia que realmente aquele teu produto se encaixa, o momento da vida daquela pessoa que seu produto se encaixa. E acabou. É sine qua non, aquilo ali vai ficar como parte do problema do dia a dia. Assim como o Uber, para mim, é uma coisa que se encaixa no meu dia a dia com uma luva, porque para grandes distâncias, tipo, vou lá no centro, algo que é mais custoso, eu não estou afim de moto, por exemplo, ou estou no dia de chuva, eu peço um carro por aplicativo. Acabou, o Uber se encaixou no meu dia. Não tenho o que pensar. Quando eu vou me deslocar, eu só penso, vou pedir Uber. Eu não penso como, só penso que eu vou pedir Uber. Então o Uber se tornou o bombril do deslocamento. É isso. É o sinônimo que a gente vai usar. Quais são outras coisas? Quais são as informações daquela pessoa, né? Que ela trabalha, é, onde ela trabalha, geralmente, que tipo de trabalho você faria ali. Então, essa pessoa que vai comprar, o que ela faz no dia a dia
que daí sim faz sentido e ela tem aquele recurso financeiro, ela tem aquela propensão a entender ou a comprar ou ter disponibilidade para adquirir o seu produto ali. Quais são os medos, inclusive, dela? Quais são os medos do dia a dia? Quais são as informações negativas que chegam para essa pessoa? E isso aqui, olha, é o fechamento essencial. Quais são os medos de uma pessoa? Você conseguir entender o que que faz ela não comprar, o que ela faz ela não adquirir, ela não fechar a venda, essa é a resposta, talvez, e muitas vezes mais valiosa do que o que fez ela fechar. Porque sabendo que ela fez ela não fechar, talvez você já conseguiu identificar um ponto que faz você não precisar mais ter esforço para vender para aquele tipo de público, porque ele não vai consumir, vai ser caro. Ou você acabou de encontrar uma oportunidade de tentar sanar aquele medo de alguma forma, e aí você tem a visibilidade do mercado, você tem o diferencial de mercado. Você está realmente tentando sanar aquela dor, aquele medo que as pessoas têm de investir em radiodifusão, de investir num programa ali, que é citação, que é a participação num programa ou um spot em determinado momento. Será que faz sentido? Será que as pessoas estão ouvindo? Será que está sendo veiculado? As pessoas têm medo de tudo. As pessoas têm muito medo. As pessoas têm medo de frio, tem gente tem medo de calor. Né? Isso aí é o ouro. Você entender quais são os medos das pessoas. Um exemplo, né, bem genérico aqui de um mapa, como é que se materializa isso, né? Eu já estou finalizando aqui. A Baia Persona é um canvas, realmente, você pode materializar isso num desenho, num, num material documentado mesmo. Basicamente é isso, é visual, tá? Ó, essa Baia Persona aqui tem essa personalidade, ela tem essas skills, né, que são as coisas que ela faz, coisas que ela sabe, né, fazer no dia a dia, quais são as metas, quais são as necessidades, qual é ali, em média, a faixa etária, qual é, em média, ali, a escolaridade, a ocupação, sabe? Esse é o visual final que acaba sendo um, um mapa de uma buyer, uma construção de uma buyer persona. E é esse aqui, geralmente, esse aqui é um exemplo, tá? Tem várias formas de você fazer a mesma coisa. Não tem que ser dessas cores, nem tem que ser com essas palavras. Até porque eu trouxe exemplos, né, mais internacionalizados, né, uma coisa maior para vocês entenderem. Isso aqui é um template até. Então, quais são as redes sociais que ela usa também, tem ali, ó. O que você precisa fazer é materializar, é documentar. E os lugares que adotam isso, na sala de marketing, na sala de vendas, ou na área em comum de todo mundo, isso está no quadro, isso está desenhado na parede, isso está impresso num A0 e colado na parede, porque isso é necessário. Isso e o modelo de negócio. As duas coisas estão visíveis para todo mundo o tempo todo, todos os colaboradores entenderem para que a gente vende e como é que o nosso negócio funciona. Isso faz parte de cultura, porque aí alavanca muito mais coisas do que basicamente um setor, alavanca toda a sua empresa. Então, vai pensando basicamente um canvas sobre esse, aqui é um outro exemplo, quando ele está preenchido, né? Quais são as motivações? Pode ser pode ver que varia um pouco a nomenclatura, a forma de apresentar, porque depende do que você está querendo obter de informação. Eu quero saber quais são as motivações. Quero saber que eu entendi que eles querem um preço menor, eu quero que eu entendi ali que o meu público está procurando uma coisa que seja ecologicamente mais sustentável ali, preço mais baixo, que seja uma coisa mais pulverizada, mais social e algo nesse sentido. O meu público tem uma personalidade, inclusive, mais introvertida, sabe? Então você tem aqui as características mais explícitas aqui, está desenhado. Quais são as marcas que aquela pessoa segue? O que são as marcas que aquela pessoa tem como produto ou empresa boa, né? Porque você consegue entender o modelo mental do que é bom, o que é uma boa entrega, o que é uma marca valiosa na cabeça desses seus clientes. Isso aqui mais um exemplo de como materializar. A estética é de vocês, tá? Não se apegue à estética, não, mas sim que precisa ter algo palpável, visual, documental, nem que seja no Word, tá?
O Word resolve que é uma beleza. Escreve num bloco de notas. Escrever, tirar, materializar, criar uma documentação histórico é o que é necessário para que outras pessoas consigam consumir, para que outras pessoas consigam colaborar e daí sim ficar mais se tornar a verdade no dia a dia de vocês. No final das contas, um processinho de 3 etapas para você criar uma buyer persona. É sine qua non. Essas 3 etapas são macro para você criar qualquer um daqueles estilos ou começar a pensar sobre buyer persona. Primeiro, pesquisar dados verídicos, dados reais. Lá na descrição de buyer persona estava lá semi-fictícia. Por quê? Você começa a pegar dados reais e começa a modelar uma pessoa comum, comum para aquele público específico, tá? Comum que eu diga assim, você fez uma pesquisa, você foi lá atrás de dados públicos, você foi atrás do teu histórico, inclusive da empresa, de vendas e de contatos e de produto, entendeu que existe ali uma faixa etária, entendeu que o público não depende de gênero, ou depende de gênero. Aquele público tem uma escolaridade de técnico para pós-graduação. Então, essa persona que você vai escrever, ela tem essas características que são faixas, né? Então, ela se torna meio que uma semi-fictícia, porque ela não é fictícia, uma vez que foi trabalhada com dados, mas ela não existe, né? Não existe, tipo, uma, uma persona, você vai dar um nome para ela, inclusive. Vai se chamar, sei lá, Weatherglade São Francisco. E tem esse tipo de características. Essa pessoa específica não existe, mas essas características, elas existem, elas foram fundamentadas ali. É através de feedbacks, inclusive, que você consegue construir isso. Então, construa através de dados reais, de pesquisa, de histórico, dados reais, tá? Outra coisa, outro passo é você fazer a análise daqueles dados. Basicamente, não ipsiliteris você pegar, o dado está lá, o maior apareceu, o menor apareceu, o número X e pronto, esses números. Não, análise de dados. Faz sentido para o nosso momento? Qual é a curva? Qual é a sazonalidade? Qual é a ordem de grandeza daquele público versus aquele outro? Né? Qual é o comportamento que está acontecendo aqui nesses dados? Então, analise os dados e, por último, construa, né? Conte as histórias. Os quadros que eu mandei agora, que eu mostrei agora há pouco, eles contam história de uma pessoa que tem aquelas características, mora em determinado local, faz determinadas atividades, precisa de determinadas coisas, tem medo de algumas coisas. Eu estou contando história baseada em dados. Tem um livro até da Knefric, que é Storytelling com Dados, que é justamente como você começar a olhar para os dados que você tem, os dados que você vai obter em algum tipo de pesquisa e contar uma história realmente com ele, fazer uma conexão, porque aí você consegue fazer com que ele seja mais útil no dia a dia das pessoas. Então esse é o mapinha para você construir um buyer pessoa. Faça baseado em dados reais, analise os dados, não simplesmente plot e pronto, acabou, tem que ser trabalhado aquilo ali, interprete, no caso, né, e construa a história, né, um roteiro, historinha, quando é que aquilo acontece, quando aquele problema aparece no dia a dia da pessoa, com que frequência, quem mais está no mapa no cenário daquelas pessoas ali, e é isso, tá? Os ganhos daquilo ali, os benefícios, basicamente é o seguinte: você vai ter um marketing mais alinhado, porque vai ser bem mais eficaz, né? A segmentação do seu público vai ser mais precisa, é estratégico, não saio apontando para todo lado, não saio vendendo para todo mundo, eu vendo para pessoas que eu sei que tem um fit muito grande. Pode ser que não venda, pode ser, mas a chance de dar certo é muito maior do que quando eu estou pulverizando e tentando vender para todo mundo o mesmo produto, sendo que não tem fit com muita gente. Então, tem um alinhamento melhor ali da sua segmentação. O desenvolvimento do produto, então eu vou melhorar as características, eu vou apresentar um produto que tenha faixa horária específica, que tenha um tipo de público específico, que tenha uma linguagem específica. Então, eu já sei como é que o meu público se comporta, agora eu vou tentar fazer com que o produto seja muito mais fácil. O princípio da ergonomia, inclusive, colocando um outro assunto, só um parênteses,
é que a coisa tem que se adaptar ao ser humano, e não o contrário. Então, descubra o que o ser humano faz e tente criar o produto, o recurso, o serviço que se adapte ao dia a dia dele. Aí você vende sem muitos esforços. E a melhoria do atendimento, né? Porque já que você entendeu, já consegue vender, você consegue entender como é que você atende melhor. Como é o tipo de tom de voz que você precisa, quais são os canais necessários para poder atender melhor aquele cliente. Você consegue ser mais proativo até. Uma vez que eu já sei a recorrência, a sazonalidade, eu vou já oferecer para o meu cliente naquele recurso, aquele produto ou serviço, no tempo que eu sei que ele vai já precisar daquilo ali. Então, o atendimento, o pós-venda, o CS, o Customer Success, ele é muito mais otimizado. Esses são os ganhos principais quando a gente está pensando sobre Customer Development e quando você começa a já aquele primeiro passo, que é construir a sua buyer persona. Bom, esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu agradeço imensamente vocês que estão ouvindo aqui, que participaram hoje aqui. E o Felipe está por aí para fazer o encerramento? Ainda está por aí. Obrigado, Jefferson, obrigado pela participação. Mais uma vez, agradecer a todas as emissoras de rádios que estão participando desse nosso ecossistema, o Connect Rádio. Hoje abordamos um tema bastante técnico e que, por boa parte das vezes, não só emissoras de rádio, mas empresas comuns deixam de utilizar isso como estratégia de crescimento. E um ponto bem importante, isso separa os meninos dos homens, o joio do trigo. É muito nítido, né, o quão estratégico é utilizar processos estruturados, mas boa parte das vezes, não só emissoras de rádio, mas empresas comuns no geral, não utilizam, né, não só essas nomenclaturas em inglês, né, o Jefferson, inclusive, trouxe vários conceitos aqui em inglês, e dentro dos próximos Connect Rádios a gente vai aprofundando, inclusive me deu até uma ideia, tá, Jefferson? Por que não trabalharmos Business Model Canvas, o modelo de negócio, aqui 100% aplicado para uma emissora de rádio, né, uma folha A1, A0 que você vai plotar na sua emissora de rádio, e a gente vai auxiliar vocês em uma única página, conseguir visualizar aliás, criar a próxima estratégia de negócio da sua emissora. Acho uma boa, inclusive pode ser até um bom tema para ser trabalhado aí nas próximas semanas. Um termo da administração moderna, né? Na verdade, a administração contemporânea, se for definir por eras, né? Então, a administração contemporânea acaba utilizando isso no seu dia a dia justamente para poder criar uma curva de crescimento baseada em estratégia. Vender é fácil, né? Vender é fácil. Basta ter um produto, um processo, um serviço, vender é fácil. Agora, montar a estratégia para venda, montar a estratégia para crescimento do seu negócio, opa, aí é 0,001% dos negócios que acabam planejando. E é por isso que dados do Sebrae, 70% das empresas no Brasil fecham as portas em menos de 5 anos. 70% das empresas, ou seja, inclusive emissoras de rádio, 70% das empresas, no geral, fecham as portas em menos de 5 anos, por falta de estratégia, por falta de diferencial competitivo. E é isso. Obrigado, Jefferson. Emissoras, mais uma vez reforçando, próxima quinta-feira, 10 horas da manhã, vamos estar juntinhos aqui em mais uma edição do nosso Connect Rádio. Desejo a todos uma excelente tarde, um excelente dia, bons negócios e bora faturar.